Muito bem. Continuando, então, nosso próximo convidado, senhor Matheus Bazzo. Só tem italiano aqui. Os italianos estão dominando a nosso papo de hoje. Mas, Matheus, por favor, acho que já estás aí. Deixa eu ver se eu te acho aqui. Eu vi que tu entraste. Vamos ver aí por onde andas. Alô? Alô, grande Matheus. E aí, Cristian, tudo bom? Beleza, tudo ótimo. Eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou aqui introduzir e tal, e vou te deixar falando por 1 minuto sozinho para eu entrar ali e ver as crianças e depois aí eu, Não, aí tem eu que volto. resolver essa dor de barriga aí. Tem que resolver a dor de barriga, né? Mas, enfim, né? Muito obrigado por aceitares o convite para nós falarmos aqui um pouco hoje de arte, não é? Lembrando que nós queremos falar com artistas cujo produto da arte é externo, para que nós, por analogia, possamos entender um pouco como se dá essa questão nas artes liberais, cujo produto é interno, não é um produto no próprio indivíduo, na própria personalidade de cada um que se dedica a essas artes, diferentemente das belas artes e tal, como é o caso de tantas as quais tu te dedica aí, a começar pela fotografia, não é? Quando eu te conheci, a primeira vez que eu te vi, tu estava lá, apareceu lá no instituto com uma câmera e tal, né? Tirando foto de todo mundo, assim. E, então, né? A pergunta é a mesma. Eu vou fazer a mesma pergunta aí para todo mundo, né? Mas assim, né? O que, né? Por que, né? Por que criar, não é? Por que externalizar algo que não existia, pelo menos em ato, né? Só em potência, e tal. Mas por que da onde surge essa necessidade de criar as coisas, não é? E aí eu vou te pedir esse 1 minuto aí para eu ir lá resolver, enquanto tu vai aí batendo papo com o pessoal. E eu mais ou menos acho que sei a tua resposta, já te vi falando alguma coisa nesse sentido, certo? Mas depois eu já volto aí, então. Tudo contigo. Maravilha, vamos lá, vamos lá. Então, gente, bom, prazer estar aqui. Já conheço o trabalho aí de vocês há um bom tempo, né? A gente se conhecia aqui de Porto Alegre. Mas respondendo a pergunta, na verdade, essa é uma pergunta que exige uma análise interior, né? Quer dizer, por que fazer essas expressões, né? Por que criar isso? Por que criar as obras de arte? Vai precisar dar uma olhada interiormente quais são as motivações, né? Internas do artista e tal. Mas, assim, eu creio que existe com certeza existe um forte elemento subjetivo na escolha individual de cada artista para fazer sua obra. E às vezes essas razões subjetivas podem estar em maior ou menor grau expressada no que esse artista criou. Mas de qualquer forma, eu acho que todo artista. Então, o Cristiano estava dizendo que existe em menor ou maior grau algum elemento de subjetividade na escolha do porquê que o artista vai fazer o que ele vai fazer. Inclusive, ele pode ter uma motivação, muitas vezes até ruim, e o resultado da sua obra ser bom ou razoavelmente bom, né? Ou não tão ruim, pelo menos quanto a sua motivação. Mas o que se nota assim de maneira geral que todo artista sente ou intui é de que existe uma realidade inabarcável, cheia de mistérios, que algumas pessoas estão percebendo isso e outras não. E pelo fato de terem algumas pessoas que não estão percebendo realidades importantes, eles sentem uma necessidade de expressar isso, de expor isso, né? Então existe um bocado da realidade que o artista às vezes intui: olha, as pessoas não estão prestando atenção nisso daqui. Então eu preciso envelopar de alguma forma isso, através de uma técnica, para que as pessoas olhem para isso com a devida atenção. E isso eu acho uma motivação, digamos, uma estrutura da motivação comum para muitos artistas. Isso vale inclusive para maus artistas, né? Até para artistas de esquerda, por exemplo. O cara olha, né? Tem lá os oprimidos, né? Teoricamente oprimidos, evidentemente, que não estão sendo vistos, né? As pessoas não estão prestando atenção neles, ou nesses grupos minoritários.
Então, essas pessoas ou esses personagens têm que ter mais atenção, precisam aparecer mais, né? Claro que é uma visão ideológica e aí por isso tem uma série de problemas, mas a motivação interior me parece que é a mesma. Para o artista religioso, para arte sacra, eu noto que existe algo semelhante. Então, na construção de uma igreja ou de uma escultura sacra ou de uma arte litúrgica, existe a necessidade de você expor algo que as pessoas não estão prestando atenção, né? Você trazer para o foco algo que as pessoas não estão prestando atenção. Então, a arte de selecionar coisas e trazer para a visão do povo, né, da polis, me parece que é a ação comum do poeta, né, do artista. Né? Muito parecido com a fotografia, inclusive. Né? Selecionar momentos na forma apropriada, fazer o registro deles, tratar eles e expor para a polis. Eu acho que o professor Olavo de Carvalho tem um artigo que fala da diferença entre o filósofo e o poeta, e ele diz que existe uma semelhança interior entre o filósofo e o poeta em termos da motivação interior, mas a diferença é que o poeta está virado, o poeta e o artista estão virados para a polis, para as pessoas, e o filósofo está virado para a sua própria consciência, né? Então eu acho que existe essa afinidade interior entre a vocação do poeta e a vocação do filósofo, e eles expressam de maneiras diferentes, né? Muito bom, muito bom. É... E agora, assim, um pouco o quanto, né, que a técnica é necessária aí, né? Porque, teoricamente, né, se nós conseguimos enxergar isso nem muita gente consegue fazer, certo? Quase todo mundo consegue fazer, assim. Nós temos momentos na vida em que nós enxergamos, né? Uns mais, outros menos, mas enxergamos coisas que os outros não enxergam, né? E, assim, pelo que tu vinhas falando, é o artista que tem capacidade de expressar isso de uma outra forma, de uma forma compreensível, não é? E chamativa, digamos assim, para que as pessoas realmente também consigam ver aquilo que ele viu, certo? Normalmente a arte é uma coisa que sempre trata do passado, não é? Mesmo a arte que se diz aí futurista ou qualquer coisa assim e tal, tá sempre tratando o passado, é uma coisa que já aconteceu, né? E a gente sempre tem acesso ao produto da arte depois que ela foi composta, produzida e tal, né? E mesmo esse momento de que tu falavas, aí, esse recorte, essa seleção ali, ele é algo que é do passado, né? Primeiro o artista tem que ver alguma coisa, depois ele expressa e quem consome aquilo, quem é atingido por aquilo, é uma terceira geração de fenômenos, digamos assim, né? E qual a necessidade da técnica, né? A resposta eu acho que todo mundo sabe, mas gostaria daí que tu desse na tua experiência, assim, tu não nasceste sabendo tirar fotografias e ilustrar qualquer coisa e tal, né? Nunca, não nasceste assim, não é? Uhum. Qual a necessidade do domínio dessa arte, não é? Da técnica, assim, para conseguir pôr para fora isso que o engenho e a criatividade te mostram, não é? Uhum. Eu acho que a primeira razão é uma vontade de não ser burro, né? Uma vontade de escapar da burrice, no sentido de que existem centenas e milhares de pessoas que viveram antes de mim, ou antes do artista, e que acumularam técnicas e maneiras de expressão e linguagem, etc. E que se eu tentar começar do zero, vai dar muito trabalho. Então, até por uma questão de preguiça, é, é importante prestar atenção no que já foi feito antes para você usar de recursos, até copiar, se for necessário, ou usar de recursos semelhantes para você se expressar também, né? Acho que esse respeito com o passado, na verdade, é um mero sinal de coerência. Quer dizer, você não há necessidade nenhuma de você reinventar a língua. Eu acho que o padre Ivan Rupnik tem uma metáfora muito interessante para mostrar o quanto a arte moderna, contemporânea,
ela erra. Ele diz assim, se o vetor da arte moderna, da arte contemporânea, é a originalidade. Então, você encontrar uma forma única de expressão, uma forma nova de expressão. E ele faz a seguinte reflexão: bom, se eu tiver uma maneira de expressar só minha, uma linguagem só minha, uma maneira de falar só minha, como que as outras pessoas vão me entender? Quer dizer, isso não vai acontecer. É necessário que haja um terreno comum da linguagem, onde o artista se apropria disso em maior ou menor escala. Ele tem um espaço para alguma inovação, evidentemente. Mas se a originalidade total é o motor da arte, bom, ninguém vai se entender, cada um vai falar a sua língua, como na Torre de Babel, né? Dado momento que cada um começou a falar a sua língua, ninguém mais se entendia. Então, é preciso explorar esse campo comum, explorar e dominar esse campo comum da linguagem. E quando eu falo linguagem, não é só poesia, né? Mas é toda a arte, toda a capacidade expressiva através da técnica, né? A arquitetura é uma linguagem, a fotografia é uma linguagem. E a língua, né? A língua corrente é a maior das linguagens, né? Então, é necessário esse domínio para você conseguir fazer a sua expressão de maneira mais apropriada, mais coerente, né? Muito bom, muito bom. E agora eu vou aproveitar aqui e pedir assim um conselho, né? Um conselho aí que tu deixas para quem quer se dedicar a qualquer arte, né? Pode ser um resumo aí do que tu já disseste, né? Agora mudar um pouco a estrutura das frases assim, mas é o primeiro passo. Eu gostaria de ser arquiteto, gostaria de ser músico, poeta, sei lá o quê. Aí terminamos assim. Olha, eu acho que técnica e vida, né, é necessário para o artista. Então, é um pouco da união desses dois elementos que você até colocou no início aqui da conversa, né? Que existem as artes liberais, que visam a procura do desenvolvimento interior, né? Dessa arte interior. E tem as artes plásticas, digamos assim, né? As belas artes, que são a expressão externa, né? Disso. O artista precisa unir essas duas coisas. É por isso que é muito difícil uma vocação artística. Por isso que às vezes ela é muito dura. Porque ela exige uma capacidade de ação no mundo e uma capacidade de imersão interior. Então, o bom artista vai precisar dessas duas coisas, né? E eu acho que o trabalho de vocês nesse sentido é fundamental, né? De revelar essas realidades interiores através do ensino que vocês fazem e tudo mais, né? Do trivium, quadrivium, etc. Então, é necessário um domínio dessas duas partes, né? A arte interna e a arte externa. Então, a gente vive num mundo hoje em dia onde praticamente os artistas não dão bola, não prestam atenção nessa arte de desenvolvimento interior, né? De dar forma ao universo interior, e se preocupa apenas com as expressões externas, né? É necessário os dois. Tem dizem que o Fra Angelico, que é o pintor que se citou ali na saída da Idade Média para o início do Renascimento, dizem que ele nunca pegava um pincel sem fazer o sinal da cruz antes. E você nota isso na obra dele. Quer dizer, ele é um cara que conseguiu ainda fazer as expressões do Renascimento sem ficarem nessa coisa exageradamente humanista, ainda preservando a devoção e a piedade, né? Então, é necessário que haja esse desenvolvimento interior. E para quem é católico, isso é fundamental, né? E aí a gente tem o exemplo da vida dos santos e dos próprios sacramentos que vêm para dar essa forma interior apropriada, né? Tinha uma banda de um amigo meu, aqui de Porto Alegre, uma banda muito doida, assim, hipster pra caramba. Mas eles tinham uma música, que o título da música era assim, ó: El interior se hacía fuera. Era em espanhol a música. Quer dizer, o interior se fazia fora. Na letra da música deles era uma bobajada, envolvia droga e tal. Músico é tudo drogado, né? Todo mundo sabe que, né? Eu sempre costumo falar isso. Clístenes é músico, né? O Clístenes é o único músico que tá salvo. O resto, tudo tem problema. Mas esse pessoal... esse pessoal tinha essa música, mas a frase é boa, no final das contas, de maneira intuitiva, eu creio,
eles estavam querendo expressar isso, né? Quer dizer, esse interior que se expressa fora, né? Então, uma atenção diária a essas duas áreas é muito importante para todo artista. Não ficar focado só numa, não ficar focado só na outra. Acontece muito, você vê um problema, inclusive, até de artistas de arte sacra, que até tem uma disposição para fazer uma coisa boa, de às vezes estarem muito apegados a elementos técnicos. E às vezes você vê até um certo apego ao naturalismo, ao realismo, né? De olhar para obras naturalistas e realistas e interpretar aquilo como o suprassumo da técnica, aquilo como, né, a coisa mais interessante, mais bela. Quando, na verdade, quando a gente vai olhar para a expressão de arte cristã, do gótico ou dos primeiros séculos da era cristã, não havia esse apego a uma forma naturalista, né? Então, o excessivo apego à técnica é um problema também. Então, é necessário ter esse balanço correto, né? É difícil, não é fácil. Isso é uma coisa para uma vida inteira. Exige amadurecimento contínuo, exige muita reflexão interior, exige muita prática diária, né? Então, é por isso que é difícil surgirem grandes artistas, né? Exige uma vida de sacrifício mesmo. Muito bom. Estou aí. Matheus, muitíssimo obrigado por conversar aqui hoje conosco. Valeu. Agradeço muito, né? O Matheus, para quem não conhece, está aí por trás de diversos projetos, dentre ele a maravilhosa Minha Biblioteca Católica, Lumine TV. Então, né, não percam aí todas as novidades dessas iniciativas que são de caráter civilizacional. Muito obrigado e até a próxima. Você é sempre bem-vindo aqui no Instituto. Obrigado, Cristian. Sempre chame aí quando quiserem. E quem chegou aqui na live por causa do meu perfil, sigam o pessoal, trabalho fundamental. A gente se conhece há um tempão, né, Cristian? O pessoal não sabe, mas é de longa data que vocês estão empreendendo nessa área aí. Cara, eu admiro muito o trabalho de vocês e sou muito grato pelo trabalho de vocês. As palestras que vocês davam aqui em Porto Alegre foram muito importantes para mim também. E assim, agradeço muito pela atenção que vocês dão a isso, pelo esforço de vocês. É algo fundamental, me ajudou muito pessoalmente. É isso aí, então. Para a maior glória de Deus. Obrigado, então, Matheus. Valeu, cara. Até mais. Até a próxima. Até.